Outra aplicação também é preencher informações faltantes. GANs podem ser treinadas para adivinhar e completar informações faltantes em conjuntos de dados. Por exemplo, as GANs podem gerar imagens da subsuperfície terrestre ao entender a correlação entre os dados de superfície e estruturas subterrâneas. Estudando imagens conhecidas do subsolo, as GANs podem criar novas imagens usando mapas de terreno, o que é útil para aplicações de energia como o mapeamento geotérmico ou a captura e armazenamento de carbono, possuindo também a capacidade de gerar modelos 3D a partir de dados 2D. As GANs podem transformar fotos 2D ou imagens digitalizadas em modelos 3D. Na área da saúde, por exemplo, as GANs podem combinar raio-x e outros exames corporais para criar imagens 3D realistas de órgãos, auxiliando no planejamento e simulação cirúrgica. Um breve resumo das aplicações da GAN são a capacidade de gerar imagens, dada a sua capacidade de criação e modificação de imagens realistas, aumentar os dados de treinamento e como essa rede funciona. Bom, o sistema de uma rede adversarial generativa é composto por duas redes neurais profundas, a rede geradora e a rede discriminadora. Estas redes treinam juntas em um jogo adversarial, onde a geradora tenta criar dados que pareçam reais e a discriminadora tenta prever se esses dados são falsos ou reais. Embora o processo envolva equações matemáticas complexas, podemos ver aqui, de forma simplificada, dividida em 8 tópicos, o funcionamento de uma rede generativa adversarial. Começando pela análise inicial, que é feita pela rede geradora, nós temos que a rede geradora analisa o conjunto de dados de treinamento e identifica os atributos característicos desses dados. Em seguida, a análise inicial pela rede discriminadora é iniciada, onde a rede discriminadora também analisa o conjunto de dados de treinamento, distinguindo os atributos dos dados de forma independente. A modificação dos atributos pela geradora ocorre logo em seguida, onde a geradora modifica alguns atributos dos dados ao adicionar ruído ou alterações aleatórias a determinados atributos, criando novas amostras de dados. Em seguida, a transferência de dados ocorre para a discriminadora, onde a geradora passa os dados modificados para a discriminadora. Logo após isso, ocorre o cálculo da probabilidade pela discriminadora, onde a discriminadora calcula a probabilidade de que a saída gerada pela geradora pertença ao conjunto de dados original, seja real ou falsa. E após isso, ocorre o feedback da discriminadora para a geradora. A discriminadora fornece o feedback à geradora para ajudar a reduzir a aleatoriedade de vetor de ruído nas próximas iterações. Em seguida, as iterações de treinamento e evolução, elas ocorrem pois a geradora tenta maximizar a probabilidade de erro da discriminadora, enquanto a discriminadora tenta minimizar essa probabilidade de erro. Durante as iterações de treinamento, ambas as redes evoluem e se ajustam continuamente, competindo entre si, chegando enfim ao estado de equilíbrio, onde o processo de treinamento continua até que a discriminadora não consiga mais distinguir entre os dados reais e os sintetizados pela geradora. Neste ponto, as redes atingem um estado de equilíbrio e o treinamento é considerado completo. Em resumo, o processo de treinamento de uma GAN, ele consiste no processo onde a geradora cria novos dados, modificando atributos dos dados reais com ruído. Em seguida, a rede discriminadora avalia a autenticidade dos dados, distinguindo entre os reais e os gerados. As iterações adversariais ocorrem onde as redes competem, ajustando-se mutuamente até que a discriminadora não possa mais diferenciar os dados gerados dos reais, chegando ao ponto de equilíbrio, que é quando a discriminadora não consegue distinguir entre dados reais e gerados, terminando então o treinamento desta rede. Para contextualizar,
Podemos usar um exemplo de GAN na tradução de imagem para imagem. Considerando a tentativa da GAN de modificar a imagem de entrada sendo a de um rosto humano, os atributos poderão ser os formatos dos olhos ou ouvidos. Digamos que a geradora altere as imagens reais, adicionando um dispositivo de realidade virtual a elas. A discriminadora perceberá um conjunto de imagens, algumas de pessoas reais com VR e algumas geradas que foram modificadas previamente para incluir o VR. Caso a discriminadora consiga diferenciar entre o falso e o real, a geradora irá atualizar os seus parâmetros para gerar imagens falsas ainda melhores. Se a geradora produzir imagens que consigam enganar a discriminadora atualiza os seus parâmetros e então a competição entre as redes, faz com que elas melhorem até que alcancem um ponto de equilíbrio entre elas, finalizando assim o processo.